Estamos gravando. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, nós vamos começar o top 3. Fala, Murilo. Eu queria perguntar se os exercícios 2 já pode começar a fazer Pode? a partir dessa aula? Sim, já poderia ter. A gente terminou um tópico, você pode fazer todos os exercícios da lista correspondente. Às vezes, até mesmo antes de terminar, você já pode ir lá olhar a lista e ver quais exercícios você consegue fazer. Mas na lista 2, certamente pode resolver todos. Ah, tá bom. Obrigada. Nada. Então, vamos abrir o tópico 3. Então, vamos lá. Nós vamos entrar agora, então, no tópico moeda e sistema monetário. 2. Vamos falar moeda, cédulas, no sentido que nós entendemos, e num sentido mais amplo também. Se nós pensa fisicamente, moeda metálica, cédula, uma nota de 50, de 100 reais. Falar do sistema monetário, essencialmente, Banco Central e bancos. Senhores, quase todas as compras e vendas, ou transações, envolve a entrega de um bem ou serviço, por exemplo, uma refeição, um corte de cabelo, uma sessão de cinema, ou um automóvel, útil, ou seja, a refeição é algo útil, o automóvel é algo útil. Em troca de papel, por exemplo, se você pagou uma refeição com espécie, com uma cédula, você recebeu uma refeição, que é algo útil, matou a sua fome, e entregou. Em troca, você simplesmente passou para o vendedor, o fornecedor da refeição, papéis, pedaços de papel essencialmente inúteis. Ou, às vezes, nem pedaços de papel, às vezes são simplesmente registros contábeis. Quando você paga com cartão de crédito ou cartão de débito, nem o papel é feito, simplesmente é feito um registro no sistema do administrador do cartão, do banco, do seu banco, do banco do proprietário do restaurante. Usualmente inúteis. Né? Ou seja, aquele pedaço de papel não serve para nada. Bom, se a gente para assim, essencialmente, nós fazemos, cada um de nós faz isso desde que nasceu, quase, um pouco, não. Normalmente, quando nós temos 1 ano ou 2, a gente não lida com dinheiro, mas em algum momento, 6, 8, 10 anos, não sei exatamente quando, a pessoa começa a lidar com dinheiro e se acostuma a fazer esse tipo de transação. Mas só pensar uma coisa, por que alguém vai entregar? Não é tão óbvio que deveria acontecer. Por que alguém vai entregar alguma coisa útil, como um automóvel, ou uma refeição, ou uma fruta, um livro, para receber em troca um pedaço de papel ou meros registros contábeis? Bom, o segundo bullet item, de certa forma, lida com essa questão, responde. A moeda é aceita, senhores, por existir a expectativa de que ela será aceita em uma transação futura. Só para não haver dúvida. Suponha que eu estou para comprar um bem. Estou chegando numa papelaria, vou comprar um caderno. Aí, na hora que eu estou para fazer a transação, entregar a nota de 10 reais, o vendedor está embrulhando o caderno, está dando notícia na televisão, e aí alguém diz, olha, as notas de 10 reais, o Banco Central acabou de avisar que são todas falsas, ninguém aceita, para ninguém aceitar. Nota de 10 reais. Ninguém aceitar as notas de 10 reais, são todas falsas. Tem um número de notas falsas, vai recolher todas as notas de 10 reais. O vendedor vai aceitar minha nota de 10 reais para pagar por aquele caderno? Digamos que o preço do caderno fosse 8 reais? Não, né? Não vai aceitar. Por quê? Antes ele aceitaria, agora não. Porque com essa notícia de que o Banco Central avisou, não aceita essas notas, basicamente quebrou a expectativa. Perde-se a expectativa de utilizar aquela nota em uma transação futura. Então, esse é um ponto importante. As pessoas só aceitam
moeda porque existe a expectativa de que ela pode ser utilizada no futuro, amanhã, daqui a uma hora, amanhã. E mais ainda, com um raciocínio não muito complicado, sequencial, você conclui que as pessoas, pelo menos, não têm certeza que em algum momento ela vai deixar de ser aceita. Pelo menos acredito que ela vai ser aceita indefinidamente, não em cada indivíduo, mas a sociedade como um todo. O que você está querendo dizer, Alexandre? Suponha que hoje todo mundo acreditasse que daqui a 10 dias a moeda não vai ser aceita. Ninguém vai aceitar as moedas, as cédulas que circulam aqui hoje, no Brasil. Ou até, para não falar do Brasil, o dólar. Que daqui a 10 dias o dólar vai deixar de ser aceito. E vamos facilitar aqui a discussão. Pensar que, assim, todo mundo que recebe uma cédula nunca gasta no mesmo dia, só gasta no dia seguinte. Então, eu recebo uma cédula hoje para gastar no dia seguinte. Bom, hoje todo mundo acredita que daqui a 10 dias as cédulas não vão ser aceitas. A consequência disso é que todo mundo deveria imaginar que daqui a 9 dias ela também não vai ser aceita, né? Porque quando chegar no 9º dia, as pessoas sabendo que no dia seguinte ela não é aceita, a moeda não vai ser aceita, eles recusam a moeda. Mas agora, se a moeda não é aceita no 9º dia, ela também não é aceita no 8º dia. E se ela não é aceita no 8º dia, ela também não é aceita no 7º dia. E você volta até com esse raciocínio até a data de hoje. Então, vejam bem, o simples fato da gente estar transacionando, utilizando todas as moedas, já sugere que cada moeda que é aceita, como o dólar, o real, o euro, o franco suíço, o ien japonês, as pessoas não têm uma expectativa que em alguma data, não interessa o quão distante. Eu falei com 10 dias, podia ter falado com 10 mil anos. O raciocínio de voltando demoraria mais ao argumento, mas é o mesmo. Tá? O raciocínio seria o mesmo. Então, essas moedas que existem hoje, elas estão circulando porque não existe uma crença generalizada entre os agentes econômicos que essas moedas deixarão de ser aceitas em alguma data futura, seja qual longe for essa data futura. Perguntas até aqui? Bom, um segundo ponto na verdade, seria o terceiro bullet item. A moeda é importante dentro das coisas que ela elimina a necessidade da dupla coincidência de desejos. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, aquele exemplo que eu estou falando, vou na papelaria comprar um caderno. A única coisa que o proprietário, o gerente, o funcionário, a pessoa que está me atendendo na papelaria, precisa se preocupar é se eu tenho um cartão de crédito, cartão de débito, ou dinheiro para pagar por aquele caderno. A pessoa não precisa se preocupar se eu tenho habilidade de fornecer para a papelaria alguma coisa que seja do interesse da papelaria. Porque no mundo sem moeda, na época que havia escambo, a princípio, por exemplo, alguém que tinha um lote de mamãos em mão, essa pessoa queria peixe, ela teria que sair andando com o seu lote de mamões até encontrar alguém que tivesse peixe sobrando que tivesse interesse naquela fruta. Então, assim, de outra forma, então, alguém com carne, alguém com excesso de carne, digamos, 5 quilos de carne, vai consumir 1 quilo, que é satisfazer os 4 quilos de carne, trocar, por exemplo, por peixe ou batata, não de peixe. Tem que achar alguém que tenha peixe em excesso, esteja disposto a se desfazer de vender peixe e trocar o peixe justamente pela carne. Então, a chamada dupla coincidência de desejos se refere à exigência de que, numa transação comercial, o que a parte A vai entregar tem algo que a B deseja e vice-versa. A parte B também tem algo que a parte A deseja. Tá? A moeda elimina essa necessidade. Quando eu era jovem, criança, pequenininho, tinha um negócio de colecionar figurinha para colar em álbum. Imagino que isso ainda existe. Se não existe, talvez algum dos senhores tenha lidado com isso quando era criança. Ainda existia isso? Sim. Sim, né?
Agora, tinha que incluir trocar figurinha. Eu tenho 2 figurinhas da Xuxa, nenhuma da Angélica, e tem aquele criancinha, eu tenho uma figurinha da Angélica sobrando, aí troca uma figurinha da Angélica por uma da Xuxa. Ali precisava ter dupla coincidência de desejos, nesse tipo de transação. Tá? Okay? Que ali é uma troca pura, um escambo. Uma criança entregando para outra criança um objeto. Que as 2 crianças estão trocando objetos. Uma criança entrega um objeto que ela tem acesso, recebe em troca um objeto no qual ela tem interesse. Bom, e por que isso é importante? Porque se todas as trocas tivessem que ser realizadas havendo a dupla coincidência de desejos, se for pensar na sociedade moderna, uma fração essencialmente relevante das trocas atuais são feitas com base na dupla coincidência de desejos. Tá? A maior parte das trocas são feitas simplesmente alguém entrega um bem, um serviço e recebe moeda, seja em espécie, um cheque, ou um registro contábil. Isso permite que a gente tenha mais trocas e mais especialização. E essas trocas, essa especialização, o que é especialização? Que alguém, por exemplo, eu só lido com, sou economista, não sou mestre de obras, não sou médico, não sou bombeiro, não sou eletricista, não sou advogado. Facilmente o advogado ele só fornece os serviços jurídicos, né? Assim vai. Então as pessoas podem se especializar em algumas poucas atividades, tá? E a vantagem de especialização é que inclusive aumenta a produtividade. Lembra? Nós precisamos produzir bens e serviços, tá? A parte da especialização, basicamente que cada pessoa se especializa em uma ou poucas atividades. Por exemplo, eu sou economista. Eu não forneço serviços prestados por um médico, por um advogado, por um bombeiro, por um marceneiro. Tá? Então, a vantagem uma das vantagens do ser humano dele se especializar para a sociedade é que a gente aumenta a produtividade. Porque a pessoa aloca mais tempo para que ela tenha, por exemplo, imagine se ser professor universitário, graduação, mestrado e doutorado. Imagina se alguém ser professor universitário tivesse fazer graduação, mestrado e doutorado em 3, 4 áreas diferentes. Muito mais tempo, né? Teria muito menos tempo de vida útil, de vida profissional, de atividade profissional. Tá? Então, a especialização permite com que a sociedade seja mais produtiva. Mas para que a gente possa se especializar, a gente precisa fazer trocas. Porque se eu posso me dedicar somente à minha atividade como economista, professor universitário, porque eu posso comprar alimentos no supermercado, posso procurar um médico quando tiver necessidade, posso procurar um bombeiro quando tem um vazamento aqui na minha residência, assim vai. Perguntas? Neste capítulo, então, senhores, nós vamos discutir alguns conceitos de moeda e as instituições que emitem moeda, que criam moeda. A moeda é criada, literalmente, nesse sentido. Então, a gente está na seção do manual chamado Significado da Moeda. Então, moeda, senhores, é o conjunto de ativos na economia que os agentes usam regularmente para comprar bens e serviços. Então, pode pensar assim. Ativos que a gente usa para comprar bens e serviços, podemos chamar de moeda. Então, a moeda metálica, moeda de 50 centavos, de R$1, isso está dentro de moeda. Cédulas, papel moeda, faz parte da moeda. Cheque, sim. O Pix. Agora, um detalhe, o Pix seria um instrumento que te permite utilizar a moeda. Mas o ponto é, qual é a quantidade quanto eu posso gastar com o meu Pix? É definido pelo saldo que eu tenho na conta corrente. Tá? Então, isso não é bem... O Pix não é exatamente moeda, é um instrumento que te permite utilizar a moeda que você tem disponível na sua conta corrente. Tá? Assim, similarmente, um cartão de crédito, propriamente dito, ele não é moeda. Se você quiser associar o uso do cartão de crédito com moeda, você vai dizer o seguinte: o limite que eu tenho no cartão de crédito, a pessoa não tem um limite. Por exemplo, R$1.000 você pode gastar por mês
R$ 1.000 no seu cartão de crédito, então aquele limite de R$ 1.000 é a quantidade de moeda que você tem. Tá? Perguntas até aqui, senhores? Bom, então vamos falar das funções da moeda. São 3. Meio de troca, unidade de conta, reserva de valor. Falar rapidamente de cada uma delas. Meio de troca, pode dizer que é a função mais fundamental, mais básica da moeda. Aquela que nós discutimos há poucos minutos. Alguém pega por exemplo, compra uma Coca-Cola, o comprador entrega uma cédula, a moeda funcionou como meio de troca, ela viabilizou aquela transação. Tá? Segunda função, unidade de conta. A gente já usamos aqui nessa disciplina. Quando a gente apurou o PIB, até a gente falou, apuramos em valores monetários. E não são só os economistas que fazem isso. Os contadores, a área de contabilidade, partidas dobradas, já existe bem, possivelmente, se não falha a memória, bem antes da economia existir a área de estudo, a economia como uma área de estudo. Tá? Dizem que o Adam Smith é o pai da economia. Algumas pessoas já tinham escrito sobre questões relacionadas sobre economia antes, mas a pessoa diz que o Adam Smith é o pai da ciência econômica. A contabilidade no sistema de partido dobrado, pelo que eu me lembro, é bem mais antiga, surgiu alguns séculos antes. Eu posso estar errado, mas 90% de certeza que o sistema de partidas dobrados surgiu antes. Então, as pessoas já apuravam, já realizavam apurações contábeis utilizando valores monetários antes da moeda surgir. Moeda não, da economia. Então, a ideia de que a moeda pode ser uma unidade de conta não foi invenção dos economistas na hora que eles começaram a mensurar o PIB, já o que já existia antes. Tá? Bem antes dos economistas formalizarem o conceito de PIB, PNB, já existia o balanço patrimonial. E o balanço patrimonial, lembrem, é apurado tanto ativo como passivo em unidades monetárias. Terceira função, reserva de valor. O que isso quer dizer? Eu recebo o meu salário, eu não preciso gastar correndo. Eu posso gastá-lo, consumir, utilizar os meus recursos gradualmente. Eu ando com algum dinheiro na carteira, tenho ali uma reserva de valor. Algo que havendo uma necessidade, um desejo, eu posso abrir a carteira e utilizar aqueles recursos no momento que eu achar conveniente. Perguntas, senhores? Não? Então, vamos em frente. Então, vamos falar agora aqui do conceito de liquidez. Liquidez diz respeito à facilidade com que um ativo pode ser convertido no meio de troca da economia. O meio de troca é a moeda. Consequentemente, a moeda é o mais líquido de todos os ativos. O quão fácil é converter, ou quão difícil é converter moeda em moeda? Não há dificuldade nenhuma. Se eu tenho moeda e quero converter em moeda, eu já tenho a moeda. Não preciso fazer. Ou seja, então, por definição, tendo em vista, como você fala que a liquidez no ativo está associada à facilidade, à dificuldade em converter o referido ativo em moeda, a moeda é o mais líquido de todos os ativos. Mas vou tentar ilustrar essa ideia de liquidez de uma maneira, com 2 exemplos aqui. O que os senhores acham que é mais fácil vender? Um apartamento conjugado ou uma cobertura suntuosa com 500 metros quadrados? O que você acha que a gente consegue, alguém conseguiria vender mais rápido? Depende. Anuncia o apartamento por R$200 mil, anuncia a cobertura por R$200 mil, você vai vender a cobertura antes. Talvez, mas vamos pensar assim. Aí é preciso uma qualificação. Aí você pode pensar, que quiser ser bem preciso, imagina assim, eu anuncio um apartamento conjugado. Aí recebo, por exemplo, peço R$200 mil, alguém faz uma oferta de 180 mil. Aí eu espero mais um pouco, aí alguém oferta 190 mil. Quanto tempo demora para receber uma próxima oferta de 190 mil? Talvez 1 semana, 2. Aí a cobertura suntuosa. Eu recebo uma oferta, digamos, de R$5 milhões pela cobertura.
Quanto tempo vai demorar para receber outra oferta de 5 milhões de reais? 6 meses, um ano? Tá? Aí a gente não sabe. Então, assim, basicamente é mais fácil você vender, se desfazer de um apartamento conjugado sem incorrer numa perda de capital, sem ter que reduzir o preço, do que uma cobertura suntuosa. Mesma coisa para um carro popular e uma Ferrari. Inclusive, a boa parte dos veículos que existem no Brasil, aqueles, se não necessariamente o chamado aqueles mais simples, com motor 1.0, mas, por exemplo, a Volkswagen ainda fabrica aquele automóvel Gol? Acho que ainda sim, não? Ainda não fabrica? Acho que é o mais simples da Volkswagen, né? Sim, obrigado. Automóvel Gol, você tem um automóvel Gol com 3 anos de uso, por exemplo, você tem vários anúncios, tem também o tabela FIP, não é muito difícil você ter uma ideia de quanto custa o valor de mercado de um automóvel Gol com 3 anos de uso, fabricado em 2018. Ferrari, eu quero vender uma Ferrari aqui no Brasil. Vai ser difícil. Tem alguma anunciada? Quando foi a última vez que alguém se colocou à venda uma Ferrari usada no Brasil? Então, não tem nem mercado, entendeu? Outra também, a ação de uma empresa negociada em bolsa, como Vale, Petrobras, tem mercado para isso? Essas ações estão sendo sempre, quase todos os dias, elas são, exceto sábado e domingo, né? São transacionadas em bolsa, então você quer vender uma ação da Vale, se é proprietário de ações da Vale, você pode simplesmente olhar, se eu tivesse ações da Vale, hoje eu penso, quero vender. Posso entrar, olhar com a última cotação quando a bolsa fechou hoje, para ter uma ideia de quanto eu vou receber amanhã de manhã. Porém, se eu tenho ações de uma empresa, sociedade anônima de capital fechado, o que é sociedade anônima de capital aberto? É uma empresa por ações cujas ações são negociadas na Bolsa de Valores. Capital fechado, as ações não são negociadas em bolsa. Tem ações também que não são negociadas em bolsa. Então não tem um mercado como na Vale, Petrobras. Então aí é mais difícil, né? Você conseguir avaliar e vender. É menos, ou seja, ações da Vale e da Petrobras são muito mais líquidas que ações de uma empresa de capital fechado. Tá? Perguntas? Bom, um ponto importante, passando para o próximo bullet item, que apesar da sua liquidez elevada, a moeda não exerce perfeitamente a função de reserva de valor, a função 3. Por quê? Um motivo é a inflação. Tá? Boa parte dos países, agora subiu nos Estados Unidos, a inflação está alta, a maior dos últimos 40 anos, parece. E no Brasil também subiu. Você guardar R$1.000 no colchão por espaço de 1 ano, por exemplo, na gaveta, tem uma perda no poder de compra. Alguém colocou R$1.000 na gaveta há 1 ano, poderia comprar, por exemplo, sei lá, 200 quilos de batata. Vai sair agora para comprar, só vai conseguir comprar talvez 180 quilos de batata. É uma perda de poder de compra. E não é só a inflação, não. Mesmo que a inflação seja nula, tem um outro ponto, chamado taxa de juros. A moeda não rende juros, enquanto outros ativos rendem juros. Né? Então, você pode colocar o dinheiro numa caderneta de poupança, que, num certo conceito, não é a moeda, aí você não vai ter, ele não rende juros. Tá? Perguntas? Bom, tipos de moeda. Moeda mercadoria, que possui valor intrínseco, como ouro, chocolate, cigarros. O que você está falando, Alexandre? Ouro já foi utilizado como moeda e não serviu só como... ou para cunhar moeda, só para isso. O ouro tem outras utilidades também. Fazer joias. Também, não sei se ainda usam para fazer prótese dentária, não sei se ainda usam ouro, não sei dizer. Mas, uma época usavam, pelo menos. Chocolate ou cigarros, a ideia de chocolate e cigarros, em um momento isso... Aliás, alguém me falou, tem um outro disciplina, que eu falo aqui do Campos Refugiados, terminou a Segunda Guerra Mundial,
houve um redefinir as fronteiras. Então, por exemplo, tinha uma fronteira que estava aqui. Aí tinha umas pessoas morando, digamos... Não, vamos colocar... Pensar assim, Alemanha e Polônia. A fronteira seria essa linha. Aí tinha uns alemães que moravam aqui. Aí, quando redefiniram as fronteiras, a fronteira passou para cá. A Alemanha perdeu um território. Uma das coisas que aconteceu foi que alguns alemães que aqui estavam migraram, acompanharam a fronteira, pode-se dizer assim. Então, essas pessoas algumas dessas pessoas, parece que não foi um número baixo, não. Foram morar em campos de refugiados. Tá? E não foi só na Primeira Guerra, não. Depois da Segunda Guerra, não. Pelo menos entre Grécia e Turquia, isso aconteceu logo pouco depois do final da Primeira Guerra. Houve uma population exchange, troca de populações. Uma coisa assim, foi apenas trágica para quem está envolvido, né? Então, assim, tinha gregos que viviam na Turquia, foram enviados da Turquia para a Grécia, e turcos que viviam na Grécia foram enviados da Grécia para a Turquia. Então, voltando aqui, falar aqui desse caso da Segunda Guerra Mundial, conforme um texto, um livro do economista Milton Friedman, as pessoas chegaram naquele campo de refugiados e elas recebiam, então, pacotes, cestas da Cruz Vermelha, com chocolate, cigarro, por exemplo, um pedaço de bacon, um pedaço de tocinho, um queijo, pão, essas coisas. O que aconteceu que alguns desses campos de refugiado, o cigarro começou a funcionar como moeda, meio de troca. O cigarro passou a exercer o papel de moeda. E até uma vez um aluno comentou que até hoje aqui no Brasil parece que em presídios o cigarro funciona como moeda. Não me surpreende. Tá? Então, às vezes, você pode ter algum bem que acaba desempenhando. Tem como ouro, chocolate, cigarro, acaba desempenhando o papel da moeda, dependendo da situação. Perguntas? Bom, e tem outra moeda sem valor intrínseco, que é o que nós temos hoje aqui no Brasil e boa parte dos países do mundo, frequentemente chamada de fiat money, tá? Moeda fiduciária. E aqui fazer um comentário rápido chamado curso forçado. O curso forçado, que veja bem, nesse caso que eu estava falando, o cigarro funcionou como moeda nos campos de refugiados, foi espontâneo. As pessoas aderiram, os campos aderiram a isso. Quem teve a ideia, as pessoas aceitaram, começaram a utilizar a moeda como meio de... Mas não, cigarro como meio de troca. Não tinha uma lei, uma norma legal, uma polícia impondo a utilização dos cigarros. Em muitos países, a moeda tem curso forçado. Por exemplo, aqui no Brasil, a pessoa se alguém tem uma dívida, eu vou pagar em reais, o meu credor não pode se recusar a receber os reais. Ele não tem essa opção. Tá? Outra coisa, cobrança de imposto. Às vezes o governo pode dizer, você tem que pagar os impostos que eu estou te cobrando na moeda que eu exijo. Isso pode variar. Alguns países podem dizer, você só pode usar a moeda nacional, você não pode proibir um comerciante de aceitar dólar, pode tentar impor isso, ou pode me dizer, olha, não falar nada, dizer, as pessoas usam, quem quiser usar dólar, quem quiser usar euro, faça o seu bel prazer. Mas, por exemplo, o pagamento de imposto, pagamento de taxas para o governo federal tem que ser feito com a moeda do país. Perguntas? Desculpa, isso é um curso forçado, quando o governo impõe a utilização da moeda. Tá? Perguntas, senhores? Bom, então, tem uma sessão... Alguém levantou a mão. Fala, Murilo. Se cigarros podem ser considerados moeda, então quase qualquer coisa pode ser também, né? Ou não? Não é tão simples, não. O cigarro, por exemplo, o cigarro foi o primeiro que houve pelo menos algum momento registrado onde as pessoas têm ciência que ele foi utilizado dessa forma, tá certo?
Assim, em tese, banana poderia ser, mas na verdade nunca ouvi falar de banana ser utilizada como moeda. Mas já ouvi falar que, por exemplo, em algumas sociedades usava-se boi como moeda, tá? Mas tem um problema. Por exemplo, a moeda precisa ser homogênea. Se você falar, se não quiser falar em boi, pensa em um animal menor, galo como moeda. Um galo não é homogêneo, tá? Tem um galo maior, menor, então assim, o cigarro, se for pensar uma coisa relativamente homogênea, se você ignorar a diferença de uma marca, sei lá, Marlboro para uma outra marca, ok? O cigarro é algo relativamente homogêneo, tá certo? Então, outra coisa, portabilidade, a facilidade de você dar troco, né? Então, o problema, suponha que alguém quisesse comprar um chocolate, como é que você vai comprar um chocolate e pagar com uma barra de chocolate e pagar com um boi? Não tem como, né? Ninguém vai, provavelmente, que situação alguém, não, vou entregar um boi e receber em troca uma barra de chocolate. Não tem como. Mas entregar 5 cigarros e receber uma barra de chocolate, aí pode ser viável. Então, a ideia é assim, a moeda tem que satisfazer algumas condições. Tem que ser de fácil armazenamento, não perecível. Então, por exemplo, a banana teria esse complicador, ela é perecível, né? Então, você guarda a banana por 1 ano numa caixa, não tem como. Né? Ao passo que a moeda você pode fazer. O cigarro, não, possivelmente, você não tem como você estocar por 10 anos, ou 1 ano, talvez, não sei dizer, mas por uns dias você pode estocar cigarro, né? Tá? Cigarro não tem que ser consumido em 2, 3, 4 dias. Então, aí, for olhar, a moeda acaba tendo em vista as funções que ela exerce, ela tem que ser divisível, de fácil armazenamento, baixo custo de transporte, não perecível, não perecível, talvez muito forte, que não perece nunca, mas assim, altamente durável, né? Durabilidade, tá? Ok? Respondi, Murilo? Respondeu sim, obrigada. Okay. Bom, então a gente passa agora para essa seção moeda na economia norte-americana. Eu botei entre aspas norte-americana, se falha a memória é o título dessa seção no livro, porque os conceitos que a gente vai discutir são gerais. É o mesmo conceito que para os Estados Unidos, para o Brasil, outros países do mundo, e aí a lógica, os conceitos são assim, a essência econômica. As questões que nós vamos discutir aqui valem para os Estados Unidos, valem para o Brasil, valem para a Argentina, valem para a Itália. Tá? Bom, então no segundo bullet item eu menciono o seguinte: o estoque de moeda tem forte influência sobre diversas variáveis macroeconômicas, particularmente o nível de preço. Isso a gente vai discutir com mais detalhe mais à frente. Mas também, por exemplo, pode impactar também o PIB. Tá? E o que é o estoque? Botei estoque de moeda. Pensar uma coisa bem assim, supõe que a gente conseguisse, o Banco Central conseguisse apurar, ele pelo menos estima, direitinho o valor total das cédulas e da moeda metálica em circulação. Então, para deixar claro, não é que ele vai dizer, aí ele dá o valor disso. Então, por exemplo, ele tem, o Banco Central diz, tem 200 cédulas de R$20, então isso aqui contribui com 200 vezes 20, 4 mil, né? R$4.000 para o estoque de moeda. Então, o estoque de moeda é o somatório, é o valor de toda a moeda, nesse sentido, que é moeda metálica e célula que circula, que existe na economia. Tá? Perguntas? Então, no terceiro bullet, eu digo o seguinte: a gente quer, então, perdão, segundo o bullet, a gente falou de estoque de moeda, disse que ele tem forte influência sobre umas variáveis macroeconômicas, em particular os preços, e a gente vai querer mensurar, então, esse estoque de moeda. Aí, mas para mensurar, a gente vai ter que ter uma definição precisa. Então, por enquanto eu falei aqui, mas falei de forma meio vaga. A gente vamos ter que ser mais precisos, definir o conceito com mais detalhes. Então,
Aí aqui eu digo o seguinte: precisamos definir o que é moeda, no terceiro bullet out, antes de efetuar qualquer mensuração do seu estoque. Aqui deveria ter uma letrinha D na frente. Tá? Do seu estoque. Perguntas? Bom. Professor, Fala, Natália. eu tenho mais uma dúvida sobre, tipo, a dívida do país, por exemplo. É uma dívida, mas ela, assim, na minha cabeça, assim, parece que nunca tem nenhuma intenção de ser paga. Então, como é que ela funciona? Porque eu não entendo isso, assim, quando você estava falando de reserva de moeda. Financeiramente falando assim, se eu pensasse, pô, eu tenho que pagar o banco. Eu não ia poder usar meu dinheiro para comprar novas coisas, que eu teria que pagar essa dívida. E aí eu queria saber como é que isso funciona para o país, assim, porque pensando em mim, é diferente, né? Sim. Eu vou tentar... Desculpa, perdão, só um minuto aqui. Tem uma complicação aqui, senhor. É que tem 2 monitores e eu gosto, então, basicamente, o monitor para o qual eu estou olhando agora é onde estão aparecendo as fotos dos senhores. Eu gosto de olhar para lá, lembra um pouco da época que eu estava dando aula, apesar de todo mundo estar só ter foto, não ter... ninguém está com a câmera aberta, não precisa abrir a câmera, não. É uma situação diferente. Então, para nós, inclusive, dizem que a dívida mais segura do mundo para o credor é a dívida do governo norte-americano. Tá? Então, assim, claramente, a dívida do governo americano ela é vista pelos agentes econômicos de uma forma distinta da dívida de um sujeito que, por exemplo, pegou dinheiro, de um norte-americano que pegou dinheiro emprestado, por exemplo, para comprar uma casa. São coisas distintas, tá legal? Mas, no geral, por exemplo, assim, como regra geral, isso não é verdade, os países não pagam a sua dívida. Primeiro, vamos dizer, como regra geral, não é verdade, os governos não pagam a sua dívida. O que eu estou querendo dizer? Vamos pensar aqui o seguinte. Por que alguém não pagaria? Imagina que tem uma pessoa que conseguiu juntar trabalhou, foi empresário, sei lá, juntou um dinheiro e compra um imóvel, não para morar, mas para alugar. Tá certo? Para ficar recebendo o aluguel. Receber o aluguel, então, o aluguel é uma fonte de renda para a pessoa, ok? E às vezes, por exemplo, essa pessoa não tem intenção nenhuma no futuro de vender aquele imóvel. A princípio, vai deixar o imóvel para o filho, filha, para os herdeiros. Ok? Então, se for pensar, não tem nada de tão surpreendente, né? Não estou dizendo que necessariamente você conhece alguém ou já vou falar dessa situação, mas imaginar essa ideia de que alguém pode comprar um imóvel, alugar para receber o aluguel e a pessoa vai manter aquele imóvel por 10, 20, 30, 40 anos e falecendo vai entregar vai deixar para os herdeiros. Isso te parece incomum, Natália? Você acha que é como algo razoável? É comum, acontece. Tá. Então agora você pode pensar, tratar a dívida de um governo da mesma forma que você trata o imóvel. Pensa assim, o chamado principal da dívida. Vamos, inclusive, deixar essa discussão bem simples, tá? Vamos fazer de conta que não tem inflação. Então, suponha que assim, essa pessoa, ao invés de comprar um imóvel, ela comprasse títulos da dívida pública. Mas ninguém compra títulos da dívida pública. Hoje tem algo chamado de Tesouro Direto, que eu nunca... Mas, sim, você pode comprar títulos do Tesouro sem a participação de um intermediário financeiro. Mas se, por exemplo, você coloca dinheiro num chamado fundo de renda fixa, seja qual for o banco, parte, 60%, 70%, possivelmente, do recurso que é colocado, que está nos fundos de renda fixa, os gestores do fundo utilizam para comprar títulos do Tesouro. Tá legal? Então, você pode interpretar que, da mesma forma, basicamente, a pessoa
Ao invés de comprar um imóvel, ela coloca o dinheiro num fundo, ou compra títulos do Tesouro por R$1.000, e digamos que a cada 6 meses, o título seja especificado da seguinte forma: paga juros de 1% ao semestre a cada 6 meses, ou seja, comprou o título em janeiro, no final de junho ele paga juros de 1%. Então, em junho, a pessoa saca 10, tem direito a um rendimento de R$10, e em dezembro tem direito a um rendimento de R$10, tá ok? E como eu disse, por simplicidade, faz de conta que a inflação é zero, tá ok? Então, você pode imaginar o seguinte: esses R$10 são equivalentes. Esses R$10 estão para o título da dívida pública, assim como o aluguel está para o imóvel, ok? E os R$1.000 vão ficar lá. Inclusive, a pessoa falecendo, o título passa a ser propriedade dos herdeiros, tá? Então, uma coisa pode parecer meio surpreendente, mas os governos, no geral, eles não pagam a dívida, o chamado principal da dívida. Tá? O problema, o que eles precisam é se preocupar mais com juros. Tá, ok? Eu consegui responder pela parte, Natália, ainda não acabou a discussão. Até aqui você está acompanhando? Você colocou um ok ali agora, imagino que sim. Bom, agora, o truque aqui é que, se for pensar, o ponto é o seguinte: imagina assim, à medida que uma economia vai crescendo, o seu PIB vai crescendo, por exemplo, as pessoas começam a demandar mais, tem a expressão demanda por moeda, carregar mais moeda. Então, assim, pensa no caso de uma pessoa, o salário dela aumentou, então antigamente ela saía de casa, todo dia de manhã levava R$10 na carteira. Pensa que não tem aquele, como é que é o nome? Rio Car, não tem aquele cartãozinho para onde, nem para metrô. Tinha que sair de casa com R$10 só para dar passagem, com um troco de R$2 para tomar um café, uma coisa assim. Mas aí um dia o salário dela aumentou, melhorou a vida, então ao invés de sair de casa só com R$10, passou a sair de casa todo dia de manhã com R$20. Porque aí pega a condução ainda, mas agora faz um lanche na hora do almoço, ou no meio da tarde. Tá? Pessoa, porque como a renda aumentou, ela passou a demandar mais moeda, porque ela passou a fazer mais transações. E isso vale para a moeda, mas não vale só para a moeda, vale também para a dívida pública. Porque à medida que as pessoas vão ficando mais ricas, elas começam a deixar mais dinheiro investido no banco, também podem comprar a sociedade como um todo, comprar mais imóveis, assim vai, tá certo? Então, à medida que a economia cresce, a dívida pública pode crescer também. Então, o que efetivamente não deveria acontecer é que essa razão P sobre Y, ou seja, B seria a dívida pública, Y PIB. Não pode acontecer do B sobre Y explodir. Tá? Os governos deveriam meio que tentar estabilizar o B sobre Y. Pode pensar assim, a grosso modo. Mas já aconteceu no Brasil períodos em que a dívida pública, como fração do PIB, caiu. Recentemente, ela vem subindo muito aqui no Brasil. A situação está longe de ser boa. A situação fiscal do Brasil é seríssima. Tá? Existe um desequilíbrio fiscal muito grande. Então, e por que isso é um problema? Só continua se endividando. Até quando o governo brasileiro vai conseguir se financiar com endividamento? Por isso que, inclusive, dizem que é importante, se o senhor já ouviu falar da expressão déficit primário, superávit primário do governo. O superávit primário é o que sobra depois que o governo paga todas as suas despesas, exceto os juros da dívida pública. Então, digamos, se ele tem um superávit primário de 10, isso quer dizer o seguinte: ele tem R$10, ou 10 bilhões, ou 10 milhões, seja lá o que for essa unidade, para pagar juros da dívida pública. Tá? Então, idealmente, por exemplo, assumir que a economia brasileira está crescendo, o governo teria um superávit primário um pouco menor do que o que ele tem que pagar de juros da dívida pública. Porque aí um pouquinho mais, ele pode sempre emitir um pouquinho mais de títulos, porque o Y está crescendo, as pessoas estão demandando um pouquinho mais de títulos, sem pressionar a taxa de juros, e assim vai. Tá? Mas, no geral, os governos não pagam as suas dívidas. E é uma situação realmente, usualmente, diferente de uma
de uma pessoa, né? Pô, inclusive, por exemplo, no geral, ninguém quer morrer deixando, acho que é o normal, né? Deixando dívida para os filhos, para a esposa ou para o marido sobrevivente, né? Pessoas ter, mas assim, é bastante comum as pessoas assumirem dívidas ao longo da sua vida. Não só estou falando de cartão de crédito, inclusive uma que é comum, que é uma dívida de longo prazo, é financiamento imobiliário. Compra um imóvel com financiamento e é uma dívida de 10, 15, 20 anos. Tá? Perguntas? Eu tô acompanhando, assim, mas eu fico pensando assim, ele paga esse dinheiro pra quem, assim? Porque é muito difícil. Eu acho que eu tenho que estudar mais sobre isso, porque assim, eu tenho muita dificuldade de entender esse assunto. Assim, a minha cabeça é muito difícil, mas o que o senhor explicou, eu entendi muito bem. Só um minuto, peraí. Aí tem a pergunta da Beatriz, já a resposta da Beatriz. Aí no momento você está dizendo que gostaria, ele paga para quem, por exemplo? Nesse exemplo que eu dei aqui, para quem o governo paga esses 10 reaisinhos aqui de juros? Isso. Para gente. Para gente. Nós aqui, inclusive, provavelmente. Ou se não, eu posso dizer, eu tenho dinheiro em fundo, renda fixa, essas coisas. Então, parte do dinheiro que eu poupei foi investido em títulos da dívida pública. Tá? Então, quando o governo paga juros, eu sou beneficiário. Às vezes, o especulador financeiro, Alexandre, talvez seja um deles, um desses tubarões. Tá certo? Então, Natália, se você tem um dinheirinho no banco que está no fundo de renda fixa, ou alguém na sua família, irmão mais velho, pai, mãe, ou amigo, namorado, noivo, marido, tem dinheiro no fundo, você está recebendo juros do governo. E isso que é a dívida pública? É ali que eu... A dívida, veja bem, a dívida... Eu não esqueci as outras perguntas do chat, me aguardem. Sim, veja bem, Natália, não é dúvida. Digamos que assim, alguém pega R$1.000, entrega para um banco, para ele coloca no chamado fundo de renda fixa. Parte considerável desses R$1.000 o banco usa para comprar títulos do Tesouro. Tá legal? Título da dívida pública. Títulos do Tesouro, isso quer dizer dívida pública. Porque, basicamente, qual é o instrumento que o governo se endivida? É a emissão de títulos. O título é um documento de dívida, uma confissão de dívida do governo. Tá? Então, assim, quem recebe os juros? Todos nós. Não vou dizer todos nós, mas todo mundo que está todo mundo tem conta corrente, quase todo mundo ali está recebendo. Realmente, quando a pessoa tem conta no banco, ela também tem um dinheiro no fundo de investimento, mesmo que não seja muito, está recebendo um pouquinho. Alguns estão recebendo mais, outros estão recebendo menos. Tá? Eu respondi, Beatriz? Beatriz não, Natália. Sim, sim. Nossa, eu estou super impressionada. Tá. Agora, se você tem interesse nisso, eu vou dizer, um bom lugar para você começar a entender é o Manual do Mencken. Terminando esta disciplina, você pode ler ele todo. É muito bom. É um bom... Tem vários capítulos lá para você começar a entender como é que essas coisas funcionam. Tá? Então, só uma coisa. Então, dizer, peraí. Então, quando ouve gente falando assim, olha, vamos expropriar a dívida pública, eu não vou falar que vamos negociar com os credores da dívida pública. Isso é fantasia. Isso é coisa de maluco. Eu, sinceramente, não sei se os caras estão falando de má fé ou ignorância. Não sei. Veja bem, quem são os credores do governo brasileiro? São os detentores de títulos da dívida pública. E quem são os detentores? É grande. Pessoas que têm dinheiro em fundos de renda fixa, fundo DI. Pessoas que compraram no Tesouro Direto. Acho que não é muito grande, mas tem gente que comprou tal Tesouro Direto. Outros, instituições que compram títulos de dívida também. Seguradoras. Veja bem, o seguro, como é que funciona o seguro? A essência do seguro. Já parece um fácil para entender. Automóvel. A ideia é assim. É uma questão probabilística. Vamos pensar, inclusive, que se tiver algum problema com o automóvel, é uma perda total, tá?
o automóvel. Então, assim, tem 10%, e pensa só um tipo de dano que pode ser com o automóvel. Por exemplo, cai uma árvore em cima e é perda total. Uma coisa desse tipo. A chance de, num ano, um dado automóvel sofreu essa perda total de 10%. Uma questão, uma lei da probabilidade, chamada lei dos grandes números, ela diz o seguinte: se você olhar para um número suficiente, então, assim, a chance de um automóvel ser danificado, sofrer essa perda total é de 10%, para sofrer esse evento negativo, 10%. Se você olhar para um número suficientemente grande de automóveis, aproximadamente 10% deles vão sofrer essa perda. Então, olha a implicação sensacional disso. Uma seguradora vem segurar, é isso que ela faz. O que é o seguro? Seguradora, uma empresa diz para o proprietário do automóvel: me paga um dinheiro, esse dinheiro você vai me pagar, se nada acontecer com o seu carro, o dinheiro ficou para mim, se alguma coisa acontecer com o seu automóvel, você está me pagando R$1.000, alguma coisa acontecer com o seu automóvel, eu te devolvo o valor do automóvel, R$20.000. Você está me acompanhando até aqui? Sim. Agora, isso funciona porque a seguradora ela segura, ela assume o risco de vários proprietários de imóvel. Basicamente, de imóvel não, de automóvel. Então, se ela segurar 100 mil, ou digamos, 10 mil automóveis, é quase certo, 10 mil, que 10%, ou seja, 1.000 automóveis vão sofrer dano. A chance de, basicamente, é quase certo que, digamos, entre 950 e 1.050 automóveis vão sofrer um dano. Essa é a beleza da chamada lei dos grandes números. O que é a chance de um automóvel ser danificado 10%, quando você olha para um número imenso deles, é quase certo a fração de automóveis que vai sofrer o dano. E aí então, basicamente, uma das coisas que a seguradora faz, você pode pensar o seguinte: ela simplesmente pegaria o dinheiro de todo mundo, sentaria em cima, e se ela fizesse de graça esse serviço, ela simplesmente estaria pegando o necessário para indenizar aqueles que vão sofrer um dano, que ela tem certeza quase que absoluta que vai ser exatamente, ou bem próximo de 10% dos segurados dela. Mas a seguradora vai querer ganhar alguma coisa, porque ela não faz aquilo de graça. Então, tem que pagar o salário dos seus funcionários, remunerar os acionistas, e assim vai. Tá? Outra coisa que as seguradoras elas fazem isso, e mais uma coisa. Veja bem, o seguro é feito e não se decide tudo ali em fração de segundo. O contrato é de 1 ano. Então, a seguradora, durante o período, por exemplo, de 1 ano, ela fechou 10 mil contratos hoje. Ao longo de 1 ano, ela pode deixar esse dinheiro aplicado, por exemplo, em títulos do Tesouro. Títulos do Tesouro, ganhando juros. Então, esse rendimento da aplicação financeira, basicamente, a seguradora recebe um volume de recursos. Ela aplica em títulos de juros. O fato dela ter aquelas aplicações financeiras terem um rendimento permite, inclusive, que o preço, o chamado prêmio do seguro, o preço do seguro fica um pouquinho menor para o segurado. Está claro? E também ajuda a remunerar, pagar salário dos funcionários da seguradora e remunerar os capitalistas malvadões que estão lá tocando a seguradora. Ok? Está me acompanhando até aqui? Sim, mas também elas ganham dinheiro também por causa do que o senhor falou, que o automóvel ele vai perder valor cada vez mais, né? Tipo assim. Não, normalmente esses contratos são feitos com. Não enquanto seguradora com 1 ano, né? Aí eu não sei dizer se acontece na seguradora. Por exemplo, o camarada assegurou um carro zero e dali a 6 meses o carro é roubado. Eu não sei te dizer se a seguradora faz uma conta de uso do carro de 6 meses e paga um pouco menos do que seria o carro zero. Aí não sei te dizer, tá? Pode ter isso também, mas não era o meu ponto. Seguradoras também também carregam títulos da dívida pública, tá? E não é só seguro de automóvel que funciona com essa lógica que eu estou te dizendo, lei dos grandes números. Não. Seguro saúde funciona, mas a ideia é assim: tem um bando de gente segurada, nem todos vão ficar doentes. Tá? Nem todos vão ficar doentes. É por isso que o seguro saúde funciona. Ok? O seguro, estou falando, plano de saúde, como o Golden Cross, a Mil e outros. Tá?
Mesma lógica. Então, também tem um recurso, possivelmente o recurso financeiro dessas entidades também são aplicados. Mas fundos de previdência privada, gente que coloca dinheiro em previdência privada para ter uma renda maior que o INSS na sua aposentadoria, seja em esses abertos que os bancos oferecem, ou porque a pessoa trabalha numa empresa que tem uma entidade de previdência, tá? Essas entidades de previdência também estão investindo. Elas compram imóveis, elas compram ações, elas compram títulos da dívida pública. Então, quando a gente... Essa coisa assim... Não, quem é o detentor? Quem é o credor do governo? Muita gente. Não é só meia dúzia de camaradas que vivem como nababos, não. Tá? E agora, aqui no Brasil, a gente já teve um episódio quando acertaram, entre aspas, as contas com os detentores da dívida pública, com os credores do governo. Quando foi? Plano Collor. Plano Collor, o que houve ali foi um alongamento da dívida do governo. O governo disse, olha, estou devendo, estou jogando isso para frente. A consequência disso é que o dinheiro do banco ficou bloqueado. Só para entender, eu peguei meu dinheiro, coloquei no fundo DI, no fundo de renda fixa. Aí, supõe para facilitar, que o gestor do fundo só comprou títulos do Tesouro. Aí o governo diz, não vou pagar, ou só esses títulos que iam vencer hoje eu só pago daqui a 2 anos. Aí eu bato na porta do banco e digo, quero sacar meu dinheiro que está no fundo. O que o banco vai dizer? Não dá. Não dá, porque o seu dinheiro, como eu tenho no negócio do Tesouro, o Tesouro não está pagando. Então, assim, Grécia, 2014, 2015, vai lá, procura as notícias. Teve chamado feriado bancário. Feriado bancário, banco fechado, você não consegue sacar seu dinheiro. Era uma época que o governo grego estava numa situação muito difícil, tá? Não estava conseguindo pagar suas dívidas. A situação da Grécia foi bem difícil. Teve redução de salário do servidor público, redução de aposentadoria. Acho que Portugal, em algum momento, fez isso também, mas aí não foi em 2014, 2015. Acho que essa crise grega, a data, o ano foi 2015, mas foi meados de 2014, 2015, por ali. Tá? Então, então, dito tudo isso, os credores do governo, essencialmente, somos todos nós, e não todos nós, tá, basicamente, as pessoas que não têm dinheiro no banco, não são, certo, que não tem poupança nenhuma, não são credores do governo, mas botou dinheiro no banco, tem um dinheiro no fundinho, você já é credor do governo. Tem um seguro, você, de certa forma, é credor do governo, assim vai. Então, não tem como, não tem essa mágica do governo se livrar da sua dívida assim, acabou, sumiu, sem ter consequências sérias para a sociedade. Basicamente, isso é dizer o seguinte, você que tinha um dinheiro no fundo de aposentado, fundo de previdência, não tem mais. Ou foi alongado aí por 10, 20 anos. Tá? Aí eu não esqueci as perguntas do Tieter, mas até vou dar um exemplo. Se os senhores possivelmente ouviram falar da hiperinflação na República de Weimar, na Alemanha, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Não ouviram falar? Sim ou não? Não? Então vamos lá. Professor. Não. Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, teve uma crise muito forte na Alemanha, e a hiperinflação disparou na Alemanha. Uma hiperinflação séria, fortíssima. Uma das coisas que, inclusive, aconteceu é que alguns autores dizem que dizimou a poupança em termos reais, das chamadas classes médias da Alemanha. Por quê? Se a pessoa colocou dinheiro no banco e investiu em um ativo que não tem cláusula de indexação, inclusive nós falamos na aula passada ativos indexados, basicamente, você compra um ativo que você compra por R$1.000, senão, cancelar. Compra por R$1.000 pelo prazo de 2 anos, um ativo que vai te pagar 10%. Você vai receber 1.200 daqui a 2 anos, tá? Desculpe, 1.200 não, 1.100. 10
No momento do resgate, você recebe 1.100. Desculpe, imagem, janela, barra de ferramenta. Esse. Tem também outro aqui, desculpe, que não está aqui, a palheta de pincéis essa. Então, nesse exemplo que eu estou dando aqui, você vai receber R$ 1.100, veja lá qual for o rendimento, seja lá qual for a taxa de inflação. Se a inflação disparar do jeito que ela disparou, foi a coisa assim de... Não é piada, não. 1 trilhão ao ano, 1 trilhão por cento ao ano, 1 milhão por cento ao ano a inflação. Isso quer dizer o seguinte, quando você receber esses 1.100, isso vai valer pó. Não vai valer nada. Você colocou, digamos, o equivalente a um automóvel. Quando você resgatar isso aqui, talvez você não tome nem um café. Então, se você for pensar, se os títulos da dívida pública forem todos não indexados, sem estarem atrelados à inflação, uma maneira do governo dar um calote, mas é meio calote, mas reduzir a sua dívida é deixar a inflação disparar, que ele come o valor real da dívida. Tá certo? A dívida perde poder de compra. Outra coisa, é inevitável para mim que existe, que a gente vai ter inflação, que é a única maneira do governo reduzir o salário real dos servidores públicos. O salário nominal está fixo, em valores monetários está fixo, com a inflação subindo, o que o governo paga em termos reais para os servidores públicos reduz. Reduz também as aposentadorias e assim vai. Tendo em vista a situação do governo fiscal, as contas do governo não estão em bom estado, não me surpreende que a inflação vai ser alta nos próximos anos, relativamente alta. Então, a hiperinflação na República de Weimar, ela dizimou as poupanças das pessoas. E muitos atribuem a crise econômica e a hiperinflação à ascensão do nazismo aos problemas gerados pela hiperinflação e a crise econômica. Se não foram os únicos determinantes, foram importantes determinantes da ascensão do nazismo. Tá? Agora, deixa eu dar uma olhadinha no chat, que tinha um bando de perguntas no chat que eu ignorei. Que eu não lidei ainda com. A primeira... A princípio, sim. A pergunta da Beatriz. O maior motivo para um país não emitir uma moeda ser a inflação, no meu modo de ver, é o maior motivo. Você deveria controlar a emissão de moeda para impedir que a inflação aumente. Já ouvi alguns falarem que é só imprimir mais moeda para resolver alguns problemas econômicos. Eu vou ser bem franco nisso. Já ouvi também. Então, se a pessoa tem alguma formação economista, ela não aprendeu nada. Lamento. É só isso que eu tenho para dizer. Só isso. Bom, inclusive, aqui agora tem um negócio que surgiu recentemente. Vai por essa sigla. Em inglês seria... Moderno Monetário Theory, traduzindo em português, teoria monetária moderna. Eu diria para o seguinte para os senhores: não é nem teoria nem moderna. Por que não é teoria? Por que não é teoria? Porque, assim, para mim, teoria tem que ter um mínimo de fundamento, que não tem zero. Muito fundamento. Segundo, não é moderna, porque você está repetindo um bando de maluquice que já tinha surgido antes. É uma coisa assim. Mas olha só, gente. Assim, como eu falando, eu comentei aqui, acho que nesta turma, eu tenho várias diferenças com vários políticos, vários espectros, de esquerda, direita, centro, azul, amarelo, vermelho, no Brasil, nos Estados Unidos, diferença, então, coisas que eu não concordo. Mas, assim, para uma vedota, tinha algumas discordâncias com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, com o presidente Lula, com o ex-presidente Dilma, com o ex-presidente Temer, com o ex-presidente Bolsonaro. Mas, assim, no geral, escolhe qualquer um deles. Será que algum deles queria destruir o Brasil? Assim, o objetivo... Não. Para algum deles, eu tenho uma visão muito negativa. Muito assim, que desastre.
Mas é que algum deles chegou, não, vou ferrar o Brasil, vou arrebentar os brasileiros como um todo. Não, normalmente não. Tá? Basicamente, eles tinham, na minha avaliação, cada uma dessas pessoas que eu falei, eles têm uma ideia do que seria bom para o Brasil, não só, para não falar só do presidente, o que a gente falou, economia. O presidente e os seus assessores economistas da Fazenda, ministro da Economia, presidente do Banco Central, e assim vai. Tá? Pessoas com visão equivocada, tá legal? Então, assim, eu realmente olho para isso assim, não existe uma receita mágica para o crescimento econômico, uma lista de pontos. Brasileiros, é isso aqui, ó, tem esse documentozinho aqui, com 10 pontos. Sigam esse receituário aqui, que o Brasil vai ser a nova Coreia do Sul. Para virar a nova Coreia do Sul, não tem receituário. Até eu dou o receituário para virar a nova Coreia do Norte. Esse aí até eu consigo. Mas para virar a nova Coreia do Sul, não tem, não. Assim, basicamente, arrebentar um país é fácil. Mas fazer o país decolar economicamente, progredir, aí não tem esse receituário. É difícil mesmo. Seria excelente se tivesse. Então, não tem. Então, assim, normalmente, não tem solução fácil. Então, o que eu vejo aqui no Brasil é o seguinte, começa assim, olha, tem um problema na Previdência. Aí começa, aí vejo isso, quer arrebentar, aposentar. Veja, gente, assim, Fernando Henrique teve reforma da Previdência. Luiz Inácio teve reforma da Previdência. Dilma, depois que foi reeleito, queria fazer reforma da Previdência. Não teve apoio, nem tentou, acho que nem mandou proposta. Temer queria fazer uma reforma da Previdência, não chegou a ser aprovado. Aí Bolsonaro fez reforma da Previdência. Vou fazer uma pergunta para você. Então vamos lá. Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, Jair Bolsonaro. Será que todos esses 5 camaradas queriam ferrar os velhinhos? O que vocês acham? Todos os 5? E todo mundo em volta deles? O que vocês acham? Que o objetivo desses 5 presidentes era ferrar os velhinhos? Por favor, alguém responda. Me ajude. Tem algum aluno ainda aí? Acredito que não, professor. Obrigado. Não, você vai dizer. Depois de bem, Natália, você vai falar. Não, professor, você vai dizer. Eu acho que um deles ou 2 ali queriam ferrar os velhinhos. Os outros não. Tudo bem, mas os 5 queriam ferrar os velhinhos? Não. Eu acho que é indiferente, assim, para eles. Mas eu acho. O problema, assim, é que a Previdência no Brasil, financeiramente, ela não está equacionada. Ela tem problemas de solidez financeira. Depois, se der tempo, hoje ainda, a gente discute por que o sistema que a gente tem no INSS não funciona muito, não é financeiramente sólido. Não é uma coisa muito complicada. Entendeu por quê? Então, assim, foi feito porque eles fizeram a reforma, porque realmente olharam, tem problema. Isso aqui, do jeito que está, não vai dar para ficar, vai quebrar. Fizeram, alguns tentaram ou cogitaram fazer, não fizeram, né? Foram feitos efetivamente Fernando Henrique, Lula e Jair Bolsonaro. Dilma falou, mas acho que nem encaminhou para o Congresso, e Temer encaminhou para o Congresso, mas não foi aprovado. Tá? Aí, por exemplo, não tem problema na Previdência, não. Tá. Aí eu fui olhar o argumento de uma das pessoas que diz que não é pessoa aqui da FRJ, por que não há problema na Previdência. O argumento, desculpe, não é. Está errado. Assim, basicamente, você tira o problema da sala, coloca no quarto, né? O argumento da pessoa é o seguinte, não, que a Constituição brasileira, ela diz que tais impostos podem ser utilizados para financiar a Previdência. Eu até fui olhar a Constituição. Não está claro para mim, olhando a Constituição, que diz que o imposto X é só para a Previdência. Tá claro? E o argumento da pessoa, então, é o seguinte, se você pegasse tudo daqueles impostos e colocasse na Previdência, não tinha buraco na Previdência. Legal, vamos aceitar isso como verdade. Aí tapou o buraco da Previdência. O que acontece? Surge um buraco no outra conta das contas do governo, né? Que vamos pensar assim, o governo tem os gastos lá com a Previdência, e eu vou colocar aqui os gastos que não são com a Previdência. Tá? Que não são com a Previdência.
Então, o que a pessoa está dizendo é o seguinte: ó, tem umas receitas que estão aqui que deveriam ser contabilizadas aqui. Ah, tá, então você faz isso. O que acontece? Você tapou, eliminou um buraco, digamos, de 50 aqui, mas você criou um buraco de 50 do outro lado. Francamente, não. Aí, realmente, não fiquei nem um pouco impressionado com o argumento. Sinceramente, eu lamento ter alocado 5 minutos do meu tempo para ver qual era o argumento. Tá? Então, assim, agora voltando, essa tal de moderno monetário, basicamente o argumento dos camaradas é o seguinte: o governo não tem que se preocupar, por exemplo, com a dívida pública. O governo emite moeda. Inclusive lá, agora isso não é piada, não, é sério. O Joe Biden, ele está lá tem um projeto de lei circulando lá foi aprovado na Câmara dos Estados Unidos, mas acho que no Senado não vai passar, porque, inclusive, tem alguns democratas, que basicamente o Senado americano está em 100 senadores. Hoje são 50 democratas e 50 republicanos, meio a meio, sendo que o vice-presidente da República, que é a Kamala Harris, que é democrata, ela preside o Senado. E, havendo empate, ela vota para desempatar. Então, havendo um empate na votação de algum item, os democratas têm a maioria, porque a Kamala Harris é chamada a votar. Tá? Mas, assim, o fato é que o pacote de gastos do Joe Biden é uma coisa monstruosa, trilhões de dólares, uma coisa bem grande, mesmo para a economia americana, uma coisa bem, bem grande. E alguns democratas, pelo menos 2, senadores democratas, se manifestam abertamente contra a proposta e dizem que tem muitos outros que são contra, mas só não falam nada, ficam calados. Então, assim, para mim, não é verdade. Mas, inclusive, os argumentos que não, pode passar, porque a gente tem aqui, com essa chamada moderna monetária o governo simplesmente pode sair gastando, emite moeda para se financiar, isso não tem consequência nenhuma. Uau! Pequeno problema que eu tenho com isso. Meus caros, economia é ciência da escassez. Se o governo conseguir simplesmente sair se financiando, emitindo moeda, assim, desapareceu a escassez? Como que é isso? Assim como regra geral, sempre o governo vai se financiar emitindo moeda, não tem escassez? Não funciona. Inclusive, já está acontecendo. O fenômeno recente dos Estados Unidos, a inflação disparou. A inflação hoje é a maior dos últimos 40 anos. Só teve nesse patamar no final do governo Jimmy Carter, que foi um dos poucos presidentes. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Jimmy Carter foi o primeiro presidente a disputar a reeleição e ser derrotado. Em 1980. Carter foi eleito em 76, em 1980 foi derrotado, dentre outros fatores, por causa da inflação para o país americano estava muito alta, 12%, 14% ao ano, uma coisa assim, 10%, aí não me lembro exatamente. Mas, então, assim, a inflação hoje nos Estados Unidos já passou dos 2 dias, a inflação anual, né? Está bem alta. Que, basicamente, o governo americano expandiu muito seus gastos nos últimos anos. Parte por conta da pandemia, e agora parte que a pandemia acabou e para alguns programas que deveriam ser... A pandemia acabou, não, desculpe. Falei errado, né? Evidentemente, o vírus ainda existe, está circulando. A pandemia recrudesceu. Hoje é um problema muito sério do que em abril, maio de 2020. Estamos em 2020, quando, ali 2, 3 meses após o começo da pandemia, da eclosão da pandemia nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil. Tá? É um problema bem sério, até porque já temos vacinas hoje. Mas então, o chamado moderno monetário theory, não. É uma coisa, como eu disse, não é nem teoria, nem moderna. Por exemplo, não é teoria porque não tem fundamento nenhum, e moderna porque são ideias antigas. Que, inclusive, aqui no Brasil, uma das coisas que depois a gente vai ver com mais num outro tópico, talvez seja o próximo, se não me falha a memória, relação entre moeda e preços, já é sabido há muito tempo. Não há inflação duradoura, persistente, hiperinflação, como aconteceu na Alemanha, como aconteceu na Bolívia na década de 80. A Alemanha, entre as 2 guerras,
houve outros episódios também na história, sem a quantidade de moeda está crescendo, a quantidade de moeda de circulação está crescendo. Não tem isso, não houve. Então, essa ideia de que o governo pode se financiar se houver um prazer emitindo moeda, pode, hoje vai com mais detalhe, tem espaço para o governo se financiar emitindo moeda, inclusive sem emitir inflação. Mas tem um limite. A ideia de que o governo pode... Não, eu vou, por exemplo, para o governo americano, não, eu vou dobrar as Forças Armadas. As Forças Armadas negras são grandes. Emitindo moeda, vai disparar a inflação. Ou vou criar um programa onde eu vou pagar a tuition, que é a mensalidade, que não é a mensalidade, né? Eles não cobram mensalmente as taxas das universidades, então chamam, sei, na verdade, mais para ser anuidade, mas vamos dizer mensalidade, como a gente fala aqui. Vou pagar a mensalidade, o governo vai assumir mensalidade de todos os estudantes universitários. Vai ser muito caro, emitindo moeda, vai financiar isso emitindo moeda, vai ter impacto sobre a inflação. Tá? O governo, como depois vai ver, ele pode emitir tem um proceder de emitir moeda, digamos, de 1 a 2% do estoque de moeda. O estoque de moeda pode crescer de 1 a 2% ao ano, sem pressionar os preços, talvez 3%, muito mais do que isso. Mas a ideia é que o governo vai ter megas projetos, intervir em vários serviços, se financiar emitindo moeda, não. Isso vai dar inflação. Não tem como, infelizmente. Adoraria dizer que é o contrário. Tá? Então, deixa eu continuar olhando aqui. Perguntas sobre esse tópico. Aí o Igor, a quantidade de moeda emitida tem que ser equivalente à reserva do país, senão não vale de nada. Isso, antigamente, Igor, na época do padrão ouro, deveria ter uma relação entre a quantidade de ouro que o país tinha e a quantidade de moeda que ele emitia. Hoje, que nenhum país mais está no padrão ouro, no caso do Brasil, dos Estados Unidos, não é mais verdade. Então, assim, a moeda ela tem valor porque, dentre outras coisas, tem a crença de que o governo não vai sair emitindo loucamente. Tá certo? Ok? Aí, sim, acho que não é uma pergunta. E as instituições exteriores, como o FMI? Eu não entendi a pergunta, Bento. Qual seria com o FMI? Seria se o FMI tem títulos da dívida pública do Brasil? Que você ficou na fez, então a gente está falando de dívida pública. Bento? Então, desculpe, eu vou passar. Igor, estava falando alguma coisa segurar aí, basicamente é feito com a avaliação do basicamente segurar. A indenização tem que ser com base na tabela da FIP, né? Possivelmente. Então, se a pessoa que o carro já tinha 6 meses de uso, possivelmente não vai ganhar o valor de um zero, imagina. Alguns se importam mais. Você vê mesmo, Luiz, alguns se preocupam mais com os velhinhos que os outros. Eu não tenho dúvida disso. Vou colocar assim, em nenhum momento eu falei que os presidentes eram todos igualmente bonzinhos ou malvados, ou igualmente sábios, ou igualmente incompetentes, ou igualmente honestos, igualmente desonestos. Assim, a minha frente é só assim. Ninguém vai me convencer que todos os 5 eram malvados, que desejavam quebrar, queriam prejudicar os detentores das aposentadorias. Não, até onde eu sei, o FMI não deve ter títulos da dívida pública brasileira. Se o FMI carrega título de algum país, vai ser só de países como Estados Unidos, Alemanha, Japão, tá? Certo? Inclusive, se eles carregam moeda, eles devem ter reservas de moeda, devem ter estoque de moeda estrangeira. Normalmente, quando um país faz estoque, um país carrega moeda de outro país, ele vai carregar moedas como dólar americano, ien japonês, franco suíço, euro, essas moedas importantes das principais economias do mundo, com tradição de baixa inflação. Simplesmente, a pergunta sobre a última pergunta que apareceu aqui no chat do Bento, por que alguns países carregam dívida de outros países? Porque eles acham que a ideia é sim, porque eles acham que é uma boa ideia. Isso é uma coisa, assim, quando diz que o Japão carrega título da dívida dos Estados Unidos, não é que foi o governo japonês que criou um programa, naturalmente, isso acontece no seguinte sentido. Pessoas que depositam dinheiro nos bancos japoneses e os gestores, os administradores de recursos dos bancos japoneses, compram títulos da dívida do Japão, da dívida da Alemanha e também da dívida dos Estados Unidos. É bastante comum as pessoas comprarem título, investidores comprarem, de vários países, comprarem títulos da dívida do Tesouro norte-americano.
Uma das razões para isso é que é considerado o investimento de risco mais baixo dentre aqueles que existem no mundo. Né? Vamos ver, espero que continue assim, não sei se vai continuar. Tá? Mas, assim, até, inclusive, alguns autores em livros textos dizem o título do Tesouro Americano é um ativo sem risco. Não, às vezes está errado, tem algum risco. Mesmo o título do Tesouro Americano tem algum risco. Não existe ativo sem risco, estritamente falando. Todo ativo financeiro, todo investimento vai ter um risco. Por exemplo, o imóvel é sem risco. Não necessariamente. O prédio pode cair e você não ter uma indenização compatível com o valor do imóvel. Ou outra, você pode comprar um imóvel numa vizinhança excelente, mas alguma coisa acontecer, a vizinhança deteriorar, degradar, e aquele imóvel que, esquece a inflação, que você comprou por, digamos, 500 mil reais, passa a valer 400 mil, 350 mil. Tá? Então, todo investimento, não existe investimento plenamente sem risco. Totalmente sem risco, não. Sempre vai ter algum risco. Tá? Quer dizer, pelo menos eu não conheço. Talvez um dia surja alguma coisa totalmente sem risco, mas acho que no mundo real não existe. Mais perguntas. Mais perguntas. Então, aproveitar, os senhores fizeram várias perguntas, boas perguntas, a gente fugiu um pouco do nosso roteiro, que são as notas de aula, mas acho que foi uma boa experiência. Espero que vocês tenham gostado da discussão. Mas pelo menos os alunos que fizeram as perguntas ficaram satisfeitos. Mas aproveitar e falar aqui sobre a questão da previdência, que eu disse que não era muito complicado entender matematicamente por que o sistema que o INSS foi criado, ou a forma que o INSS, que é o sistema da aposentadoria para o grosso da população brasileira, aposentadoria estatal, né, governo, não é financeiramente sólido. Vamos lá, tem que entender. Na verdade, os senhores já ouviram falar, acho que a gente chegou a falar aqui na nossa disciplina, né? Obrigado, Natália. Em pirâmide. Aquele negócio que rolou uma pirâmide, o sujeito perdeu dinheiro. Já ouviram falar disso, né? Não sei se alguém chegou a ser convidado a participar de uma. Quando eu tinha mais ou menos a idade dos senhores, estava uma febre de pirâmide aqui na época, teve um ano, 2 aqui no Rio de Janeiro, que tinha pirâmide para tudo que é lado. Umas pessoas ficavam me procurando, entra aqui, eu não tenho nenhuma, não tinha nada disso. Eu vi algumas pessoas se deram bem, outras ficaram a ver navios, né, com a tal pirâmide. Né? Então, a ideia era uma que eu vi naquela época funcionava assim. Tinha, por exemplo, um camarada aqui em cima, aí eles tinham que chamar 2 pessoas. Aí vinham 2 pessoas que eles tinham chamado, aí cada um, esses tinham que chamar mais 2. Aí quando completasse, cada um pagava R$100. Tá? Aí quando completasse acho que tinha que ser 8 pessoas, mas você vai facilitar que a gente quarto. Todo mundo pagava R$100 para entrar. Quando entrasse essa 4ª pessoa aqui, esse sujeito que chamava decolava, tá legal? E saía, e basicamente a ideia acho que você coletava o dinheiro de quem você chamava, tá certo? Então, basicamente, o que tinha que acontecer é que não, na verdade, quem estava aqui em cima coletava, eu não sei exatamente como era, mas a ideia era a seguinte: você pagava R$100, aí o negócio ia crescer, daqui a pouco você saltava ou decolava com 400, R$800, uma coisa desse tipo. A moneda era real, a unidade monetária era outra, isso foi na década de 80. Isso foi o que existe. Não sei se os senhores já viram alguma coisa parecida. Já ouviram falar de algo similar? Já viram algo assim? Ninguém falou nada, imagino que não. Mas todo mundo entendeu a lógica desse esquema estranho. O esquema desse esquema estranho que eu desenhei aqui. Então, basicamente, obrigado. Alguém colocou assim. Então, é assim: você paga 100 para entrar, aí, à medida que outras pessoas entram, você sai do jogo com R$800. Mas aí tinha pressão para você entrar de novo para levantar os caras que estavam lá embaixo. Então, aquela coisa, esse cara que estava aqui, digamos, o Ará prometia para o A1 e para o A2, não, vocês entram, que eu saindo, eu entro embaixo de cada um dos 2. Podem entrar, que eu devolvo você, esse tipo de coisa. Tinha de tudo ali. Muitas amizades foram desfeitas ali. Bom,
obviamente, o problema desse sistema, meus caros, é que ele só funciona enquanto tem gente entrando embaixo. E lembra que na época eu fiz a conta. Aquilo ali é uma progressão exponencial. Rapidamente, coisa assim, de um mês, aquilo lá já teria coberto, já teria chamado todo mundo, pego toda a população do Rio de Janeiro. Tá? Que basicamente, cada pessoa que entra tem que trazer mais 4, então cresce por um fator de 4 rapidamente aquilo lá. A progressão é muito rápida. Tem que o número, daqui a pouco você está rapidamente teria que ter cooptado toda a população do Rio de Janeiro para aquilo não ter parado de funcionar, né? Aquilo só funciona enquanto tem pessoas entrando. Se parar de entrar, o congela e ninguém levanta mais nada, né? Ele só funciona com a entrada de novas pessoas. Bom, falar uma coisa triste aqui para os senhores. O INSS funciona com a mesma lógica, só funciona. Ele precisa da entrada de novas pessoas. Vamos entender o porquê. Vamos supor o seguinte, gente, que para facilitar a discussão, vamos assumir que as pessoas eliminar da discussão diferenças de salário. Então, tem gente que ganha 10 mil, gente que ganha 5 mil, gente que ganha 15, gente que ganha 2 mil, gente que ganha 1.000, gente que ganha um salário mínimo, gente que ganha 20 salários mínimos. Supor que todo mundo ganha o mesmo salário e a remuneração do aposentado seja igual à remuneração que ele tinha na ativa. Então, você tem uma pessoa ganhando, por exemplo, R$1.000 e ela contribui com 10% para a Previdência, tá legal? Então, ela contribui com R$100 para a Previdência todo mês. Tá? Adicionalmente, vamos supor que o aposentado, como eu disse, todo mundo ganha no mesmo, a remuneração do aposentado é igual ao do sujeito da ativa, ele ganha R$1.000. Com um pequeno comentário. Hoje é assim. Hoje o aposentado contribui para o INSS, então tem um desconto. Então, o que o aposentado recebe em termos líquidos, na verdade, são os R$900, porque tira 100. Sua aposentadoria é 100, mas assim como os caras da ativa, você contribui com 100 para continuar para o sistema. Então, você recebe 900, tá legal? Até aqui todo mundo está me acompanhando? Sim. Então, o que acontece efetivamente é que o aposentado tem que receber R$900. Então, com essa alíquota aqui que eu coloquei de 10%, você precisa de 9 pessoas na ativa para custear um aposentado. Tá? Mas não é só isso. Tem receita de imposto, tem a contribuição do empregador. Tudo bem. Você quer fazer o seguinte, você quer colocar que o cara paga, que daqui vem 30%, mas que o aposentado só recebe 900, você precisa de 3 camaradas na ativa para financiar um aposentado. Tá legal? É esse o ponto. Inclusive, assim, o sistema é exatamente o INSS é isso. Quem está trabalhando banca os aposentados. A geração que está no mercado de trabalho hoje, ela tem que bancar aqueles que trabalharam há alguns anos e estão hoje aposentados. Funciona, essa é a lógica do INSS. Tá? Funciona muito bem, senhores, quando a população está crescendo rápido, que não é mais o caso do Brasil, que a população está caindo, não. Está crescendo mais devagar. A taxa de crescimento da população vem decaindo. Certo? E estamos também vivendo mais tempo. Antigamente, o cara se aposentava, digamos, com 50 anos e vivia até os 65. Agora o cara está fazendo 55, 65, vivendo até os 80. Vários complicadores aí, tá? Mas a lógica do sistema é essa. Ele precisa que tenha gente entrando embaixo para continuar funcionando. E o problema é que com a população crescendo mais devagar, ele foi ficando cada vez mais... A situação financeira foi ficando cada vez pior. Então, hoje, o INSS já não se sustenta sozinho, ele tem que receber recurso de outros impostos
para custear, para ser custeado. O outro ponto, inclusive, eu imagino, quando o INSS foi criado, imagina que maravilha que não foi isso, hein? Não tinha nem... Cria o INSS. No dia que você cria ali no... Nem sei quando foi, acho que foi na época do Getúlio. Mas aí os trabalhadores rurais estavam fora, né? Foi criado só para o pessoal trabalhadores urbanos. Quando você cria aquilo lá, é uma coisa maravilhosa, porque você começa imediatamente a receber as contribuições e as aposentadorias. Não tem ninguém vai se aposentar pelo menos por um tempinho ali. Ou pouca gente fazer a massa de store. Quando você cria o sistema que está todo mundo começando a contribuir, mas não tem ninguém se aposentando, ou poucas pessoas fazem jus da aposentadoria, aquilo funciona, que é uma maravilha, é uma máquina de recursos para o governo. Lá na frente a conta chega. Tá? Então, esse é o problema. Mas quais são os números verdadeiros? Eu nunca fui olhar, sinceramente. Você só inventou aqui os R$1.000, os 10%, os 900%. Sim, mas esses números aqui, meus caros, ilustram a lógica. Ele é insolvente, o seu sistema não é financeiramente sólido por isso, porque ele precisa do ingresso de novas pessoas. E na hora que a população brasileira começou a reduzir, a expectativa de vida aumentou, começou realmente a manifestar de forma inequívoca, os problemas começaram a se manifestar de forma mais óbvia. Outro ponto, ainda sobre isso, para entender. O outro sistema de aposentadoria é o chamado sistema de repartição, esse que eu descrevi aqui, no qual o pessoal da ativa sustenta os aposentados. Quem está trabalhando hoje sustenta os que já estão aposentados. É o chamado sistema de repartição. O outro, que é o chamado regime de capitalização, funciona da seguinte forma: a pessoa pega a sua contribuição, coloca num investimento, vai criando uma conta, vai criando um estoque de recursos para que a pessoa esteja aposentada, ela viva daquele recurso. Pode interpretar da seguinte maneira: como se a pessoa vai construindo um patrimônio que é utilizado, investido em imóveis, do tesouro, e quando ela se aposenta, ela vive dos juros, dos aluguéis desse patrimônio, e também ela pode ir comendo o patrimônio. Só para entender, alguém que chega, assim, para facilitar, a pessoa não tem filho, não quer deixar herança nenhuma. Ela trabalha até os 65 anos e acumula um patrimônio, além do imóvel que ela reside, de R$1,5 milhão. Dali dos 65 anos para frente, ela não precisa viver só dos juros do R$1,5 milhão. Ela pode ir gradualmente retirando daquele R$1,5 milhão, tá? Porque se a pessoa puder, inclusive a conta financeira não seria muito complicada. A pessoa soubesse direitinho a data que ela vai do seu falecimento, vou morrer aos 85 anos, pensar o quanto eu posso, tem 20 anos para consumir esse R$1,5 milhão, quanto eu posso ir gastando cada mês para zerar exatamente ali no último mês de vida. Mas obviamente não é tão simples assim, porque ninguém sabe exatamente qual vai ser a data da morte. Mas então a ideia é assim: a pessoa acumula um patrimônio, quem conseguir acumular um patrimônio ao longo da sua vida como profissional, quando ela quando está chegando uma idade mais avançada, ela pode começar a reduzir, ou seja, virar despoupadora. Começar a se está tudo num banco, num fundo, pode ir tirando do fundo gradualmente. Tá? O problema que tem nesse sistema de repartição é que, para a pessoa gerar uma renda considerável, um patrimônio, uma renda, digamos assim, R$5.000, o patrimônio, uma renda de R$5.000 mensais, o patrimônio tem que ser relativamente bem grande. Vamos pensar em imóvel, onde imóvel tem risco. Às vezes, não é só do aluguel, às vezes o aluguel, na época que no Rio de Janeiro, os aluguéis na Zona Sul estavam lá no nível, hoje estão aqui embaixo. Tá? Então, por exemplo, a pessoa só com imóvel, somente com imóvel, ter uma renda de R$5.000, de aluguel de R$5.000, eu acho que nós estamos falando de 2 imóveis com sala e 3 quartos em Copacabana, Flamengo, Botafogo, ou vamos dizer assim, 1 sala e 3 quartos mais 1 sala e 2 quartos na Zona Sul do Rio de Janeiro. É muita, a pessoa tem que poupar muito. Não é uma conta salgada. Tá certo? Então, o que aconteceu no Chile foi isso, que quando
adotaram o regime chamado, esse que eu falei agora, que a pessoa cria um patrimônio, regime de capitalização, porque as pessoas se aposentaram, pô, não tem nada aqui, eu não acumulei o suficiente, não fala isso, mas ganha muito pouquinho, o que aconteceu? É que simplesmente a pessoa tinha uma renda baixa, acumulou um patrimônio baixo, e foi um desastre, né? Tá? Aí alguém falou, no Rio também teve bem caro, eu não sei como está, em São Paulo não tem ideia, eu tenho mais noção do Rio, ouço falar de coisa aqui do Rio, né? Mas São Paulo, dependendo do lugar, São Paulo sei que é bem caro, dependendo, tá? Perguntas, senhores? Não? Então eu vou parar a gravação. Eu entendi muito, professor. Foi muito interessante essa discussão.